Deus, Ele tem sido compassivo, Ele tem sido benigno. Ele tem se mostrado, irmão, a cada dia aquilo que Ele é para nós. De ser um Deus presente, de ser um Deus, aleluia, sempre nos estendendo as suas mãos misericordiosas, poderosas, e mostrando que é Pai, né, querido? Deus, Ele faz aquilo que Ele é. Quer mostrar ser Pai, e Ele é um paizão, né, querido, para nós, amém? Pega a sua Bíblia nesta hora, eu quero meditar na palavra do Senhor com você nesta noite aqui. Quero ler a palavra do Senhor nesta noite, juntamente com a igreja. Quero que você abra em 2 Coríntios, capítulo 4, e eu quero que você vá lá no verso, glória a Deus. Graças a Deus. Gabriel, acende um pouquinho aqui para nós, querido, por favor, rapidinho. Obrigado. Glória a Deus. 2 Coríntios, querido, capítulo 4, no verso 16, amém? Vamos ler a palavra do Senhor, nossos corações nesta noite. Aquilo que Deus já ministrou aos nossos corações, querido, eu peço que Deus, na sua infinita bondade e rica misericórdia, Ele também ministre ao seu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa achar nesta noite, dentro do teu coração, aleluia, aquela realmente bondade de você falar assim: Senhor, entra. Senhor, eu te permito entrar. Eu te permito realmente, o Senhor, ter acesso ao meu coração nesta noite. Fala comigo, fala com minha alma, fala com meu interior. Amém? Quem já encontrou, diga amém, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Feche os seus olhos no nome santo de Jesus Cristo. Vamos orar pela palavra. Senhor Deus e eterno Pai celestial, Pai santo, misericordioso, Criador dos céus e da terra, eu quero aqui, Senhor, neste momento, meu Pai, falar, Senhor, como o Senhor é grandioso, como o Senhor é misericordioso, nos permitiu chegar, Senhor, a tempo de poder ministrar. Meu Deus, os compromissos deste dia, Senhor, aleluia, até mesmo nos trouxe uma aflição, ó Deus, de talvez, aleluia, talvez não ter aquela certeza de talvez chegar aqui nesta noite, mas o Senhor permitiu chegar, Senhor. O Senhor nos concedeu esta oportunidade. E aqui estou, meu Deus, juntamente com a tua igreja, aqui estão os teus filhos, ó Pai. Aí está, Senhor, cada vida que o Senhor ama, Pai. Aí está cada vida que o Senhor conhece de uma maneira especial. Que o Senhor sabe, meu Deus, muito bem o que cada um nesta noite veio e apresentou diante do teu altar, Senhor. Ao dobrar os joelhos nesta noite, ó Deus, dentro deste tabernáculo, dentro desta nave, dentro deste, meu Deus, salão, dentro desta igreja, meu Pai. Deste local ao qual o Senhor preparou e tem-nos, ó Deus, presenteado para que nos reunirmos, para, meu Deus, aleluia, louvarmos, exaltarmos, meu Deus, e, ó Senhor, darmos glórias a Ti, meu Deus. Obrigado, ó Deus. Peço, Deus, que o Senhor, assim como ministrou meu coração, meu Deus, ao meditarmos nesta palavra, que o Senhor possa também, meu Deus, ministrar no coração de cada vida que aqui está, Senhor. Eu já te agradeço, meu Deus, por tudo, meu Deus, que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, por esta noite, ó Deus, por este lugar, pela nossa família e por tudo que o Senhor tem, ó Deus, nos permitido alcançar e ver com nossos olhos. Eu te louvo e te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você pode dar uma salva de palmas, irmão, para o Senhor nesta noite? Irmãos, eu quero falar nesta noite para a igreja, pela permissão do Espírito Santo de Deus, eu quero falar aqui de fases. Fases que nós, ao nascermos, nós temos e também nos é concedido no decorrer de toda a nossa vida, nós temos fases. Nós temos a fase do nascimento, nós temos a fase de criança, nós temos a fase de adolescente, nós temos a fase adulta e também nós temos a fase de velhices. Ou seja, quando nós chegamos a ser anciãos, já pessoas avançadas de idade. E eu quero falar de algumas fases aqui para a igreja nesta noite, né? Uma fase que é alegria, que quando ao nascermos é motivo de muita alegria para os nossos pais, né? Dela ter aquela
alegria que toda mulher tem de ter a gestação, de nós crescermos ali dentro do útero da nossa mãe, e de chegar o dia do nascimento, e ela juntamente com nossos pais, meu pai e a minha mãe, ou nossos familiares, nós nos alegrarmos. Por quê? Porque é talvez já algo tão esperado, tão planejado. É algo que já desde lá de trás, de quando iniciou o namoro, quando iniciou o noivado, quando, aleluia, se concretizou o casamento, quando Deus, aleluia, finalmente abençoou e permitiu que esta união se oficializasse diante de Deus e diante do homem. E ali houve um planejamento. Agora vai haver o quê? Vai haver um planejamento familiar. Nós vamos aqui pedir a Deus que Deus nos abençoe com a família. Uma família era constituída pelo homem, pela mulher, e logo, aleluia, posteriormente também pelos filhos. Deus nos abençoa, Deus abençoa-me com filhos. Eu tenho filhos, eu tenho uma família, eu louvo a Deus pela minha família. Você, Deus te abençoou com seus pais, você tem seus pais, você tem seus irmãos. Ou seja, querido, é uma fase maravilhosa que você iniciou a tua vida. E esta vida, querida, ela vem de muito aprendizado, ela vem de muito acompanhamento, ela vem de muito cuidado da parte dos pais. Os pais vão te ensinar a você, todos nós sabemos que criança, um bebezinho ao nascer, há todo um cuidado, há toda uma atenção. Ali ela vai passar pela fase de ela se adaptar, dela conhecer, dela aprender a andar, dela aprender, aleluia, conhecer quem são as pessoas, de discernir de quem é pai, de quem é mãe, quem são os irmãos. Ou seja, é o momento de ele aprender as coisas. E após este momento, irmão, posteriormente mais na frente, vai vir aquela fase de aprendizado, de ela aprender da parte dos pais, o que realmente o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, E aí, querido, para não ter muitas delongas, ou não, nós não se ocuparmos muito nessa fase, eu quero dizer que todas essas fases, querido, é uma fase maravilhosa. São fases assim, extraordinárias da parte de Deus, que Deus nos concede, Deus nos permite aqui nesta terra ter. Deus nos permitiu ser seres viventes, sermos contados entre os viventes na terra. E no decorrer deste momento, querido, deste período, nós nos deparamos, ou Deus nos presenteia com muitas pessoas maravilhosas, muitas pessoas sábias, muitas pessoas instruídas, pessoas, querido, que têm conhecimentos em áreas que nós muitas das vezes não temos. Nós vamos para dentro de uma sala de aula aprender, de tudo que um ser humano ele tem que aprender, de tudo aquilo que ele vai, aleluia, enfrentar na sua vida. E aí então veio aquela fase da fase adulta, é aquela fase da liberdade. A pessoa está adulta, ela chegou a uma fase que ela tem aquela oportunidade dela decidir o que ela quer para a vida dela. Não, hoje eu vou e quero decidir o que eu quero para a minha vida. No decorrer dos dias anteriores, eu aprendi, pessoas me instruíram, os meus pais me orientaram, as pessoas me fez saber o que realmente era bom para mim. E hoje eu estou adulto. Hoje eu posso escolher casar, hoje eu posso escolher namorar, hoje eu posso escolher uma profissão, eu posso escolher fazer a faculdade que eu quiser, eu posso escolher a profissão que eu quiser, eu posso escolher ser bandido, eu posso escolher ser um mau caráter, eu posso escolher ser também uma pessoa de uma índole, irmão, aleluia, olha, exemplar. Eu posso escolher ser bom e posso escolher ser ruim. A palavra de Deus fala lá no livro de Malaquias dessa forma. Então, aleluia, nós veremos a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Tudo é questão de escolha, querido. São fases na vida da gente. E essas fases, querido, nós temos que atentar e ter muito cuidado. Porque muitas das vezes, uma decisãozinha errada que eu tomo, ou talvez você tome, ou a igreja do Senhor toma, ou um ser humano, ou uma pessoa toma, aquilo ali vai trazer a ela precipícios, vai trazer abismo, vai trazer muitos prejuízos. E eu quero falar hoje aqui eu dei um título a
a esta mensagem que eu quero ministrar hoje aqui, é: não sejamos um crente velhos. Não seja um crente velho. Eu me converti, querido, em 93. E foi a melhor fase da minha vida quando eu me converti. Não que hoje não seja maravilhosa. Mas eu conversava com minha esposa e eu orando a Deus, eu falava: eu queria voltar no ano de 93. Eu queria voltar no ano, querido, que eu estava num gás tão grande. Que eu estava num pique, irmão, que eu estava num gás, eu estava, aleluia, transbordando de prazer por tudo, querido, que dizia respeito ao que é ser um cristão. Tudo que envolvia essa palavrinha, eu sou cristão, eu estava num gás, irmão, eu estava transbordando. E neste momento, querido, da minha vida, Deus colocou na minha frente, colocou na minha presença, e me presenteou com muitas pessoas abençoadas, que me orientou, me ensinou, me falou, meu irmão, olha, o quão é necessário nós voltarmos e estarmos sempre no primeiro amor, atentarmos nessa fase. É uma fase, querido, que não tem e não deve jamais ser excluída da vida de um cristão, dela viver. O Senhor nos fala: olha, aconselho que retorne, que voltem. Deus, ele dá esse conselhozinho, querido, que volte ao primeiro amor. Aí eu tenho um tema aqui, olha, querido, que diz assim: olha, não sejamos um crente velho. Eu não quero nem que vocês me interpretem, ou as pessoas aqui de mais idade, nesta noite, aleluias, me vejam com um olhar assim diferente nesta noite. Porque, querido, olha, eu trabalho num setor que a parte que eu mais dou atenção neste meu trabalho é de dar atenção para pessoas idosas. Eu amo conversar com pessoas idosas, pessoas mais velhas. Eu amo, querido. Eu gosto muito. Eu tenho muito amigo de idade. Eu tenho muitas amigas, irmão, que são anciãs, são mais velhos, são de idade. Aí você me pergunta: o que eu encontro nessas pessoas? Eu encontro tanta sabedoria, querido. Tantas experiências de vida. Eu encontro tantos conselhos. Eu encontro tanta paciência nessas pessoas. Eu encontro tanta atenção nessas pessoas. Que talvez uma pessoa que esteja na minha faixa etária de idade, ela não me daria, ou não me dá. Porque talvez o dia a dia, as coisas, as coisas que ou tem para se resolver no seu dia a dia, não dá a ela, irmão, este tempo, não dá a ela essa capacidade de talvez ela parar meia hora, falar assim: senta aqui, irmão Washington, eu tenho a condição e tenho tempo para te dar esta atenção. Eu estava falando aqui, aleluia, dando satisfação aqui para o pastor Gilberto, que eu cheguei hoje um pouquinho atrasado, porque além do meu turno de trabalho, eu tive que cobrir um outro turno do colega. E eu vim lá do Recanto para cá, irmão, dependendo de ônibus, de coletivo, e eu vim, aleluia, clamando, pedindo a Deus: Deus, abre caminho, Senhor, desenrola o trânsito, preocupado em chegar aqui hoje no horário para ministrar a palavra de Deus. Então, querido, olha, talvez os teus afazeres do dia a dia, talvez tira de você um presente, um momento tão abençoado, tão maravilhoso, que é de talvez você sentar com pessoas que tenham, irmão, experiências, tenham sabedoria que foi adquirida com o tempo, experiências que foram adquiridas com tanto sofrimento, com tantos problemas, com tantas mudanças na vida dessa pessoa, e hoje ela tem um tempo para sentar com você e falar assim: olha, me ouve que eu vou te falar, da forma que você está fazendo não vai dar certo, faz dessa forma, porque lá atrás também, quando eu era jovem, eu fiz dessa forma, e eu não tive uma experiência legal, não foi bom para mim. Eu li esse versículo aqui, querido, olha, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, eu vou ler novamente, só ouça, olha só o que diz: por isso, não desanimamos, ou seja, nós não, podemos não desanimar, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior tem que se renovar, querido.
Nós temos que buscar nos renovar cada dia com o Senhor. A igreja do Senhor, infelizmente, está passando por uma fase que nós nos deparamos ou nos encontramos muitas das vezes com pessoas que dizem que não tem mais interesse, não tem mais ânimo, não tem mais alegria de vir para a casa do Senhor. Pessoas que, infelizmente, elas foram tragadas, elas foram, aleluia, atraídas e foram convencidas a não mais caminhar com Deus, a não mais caminhar no caminho, a não mais permanecer na presença do Senhor. E eu me deparo com pessoas, irmão, constantemente, dessa forma, que está vivendo dessa forma hoje, longe de Jesus. O homem, irmão, exterior dela se corrompeu. O homem exterior dela, ou seja, a pessoa, ela teve uma experiência lá atrás. Ele está vivendo uma fase velha da vida dele. E está esquecendo, querido, que a fase velha lá atrás dele gerou nele experiência. E ele pode tirar proveito desse velho crente que ele lá 30, 25 anos atrás, ele conheceu e Deus permitiu ele vir a se tornar. E ele usar em benefício dele mesmo. Dele ter ouvido lá 25 anos atrás, 20 anos atrás, 16 anos atrás, de falar assim, olha, eu não me alegro, não tenho prazer na alma daquele que retrocede e volta para trás. Então essa palavra tem fugido, tem saído, não tem mais estado tão forte dentro do seu interior, dentro da sua alma. E aí tem o quê? Tem, irmão, olha, os prazeres do mundo, os manjares do mundo, as iguarias do mundo, tem, aleluia, sido tão atrativo aos olhos dessas pessoas. Infelizmente tem deixado de viver, irmãos, aleluia, firme na presença do Senhor. De que Jesus falou, olha, vou para o Pai, mas vou lá preparar lugar para cada um de vós. E já está pronto para cada um de nós, querido. Que lá tem uma mesa farta, em abundância para nossas vidas. Ouça aqui esse texto aqui que eu, aleluia, estava meditando. É muito bom ser criança, pois é a fase da inocência. É muito bom ser adolescente, pois é a fase em que começamos a descobrir a realidade da vida. Também é muito bom ser adulto, pois conquistamos a nossa liberdade. Mas, e quanto a ser velho? Também deve ser muito bom, afinal, é nessa época em que descobrimos a plenitude da vida. É a fase em que as experiências trouxeram grande sabedoria. E Deus deseja usar essas pessoas, mesmo quando elas acham que é tarde demais. Tem situações, querido, e tem fases na vida da gente, que a gente acha que não pode ou não dá conta de prosseguir. Que acha que nós não temos mais nenhuma utilidade para Deus. Tem pessoas que muitas das vezes, querido, está dentro da igreja de Deus, está se sentindo inútil. Acha que ela não pode ser útil mais para nada. Acha que não tem mais espaço para ela em nada. Acha que ela não pode ser ocupada em nenhuma função daquilo que é tão grandioso, irmão, que é a obra de Deus. Que é tão ampla, que é tão grandiosa e que tem espaço para todos, querido. Tem lugar para todo mundo. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo, Ele como um bom pastor, a Bíblia diz que uma ovelha ela se desgarrou do aprisco. Eram 100 ovelhas, Ele falou que Ele deixou as 99 lá guardadazinha, protegida, guardada das feras, das bestas feras, protegida lá no aprisco. E uma só se desgarrou. E Ele falou assim, uma só se desgarrou, mas essa uma ela tem muita importância no meio dessas 100. E a Bíblia diz que o bom pastor saiu, querido, pelos vales e foi a buscar aquela ovelha. Porque a Bíblia diz, querido, que olha, mais vale uma alma ganha do que o mundo inteiro perdido. Uma vida para o Senhor, querido, a tua vida, a minha vida, uma vida para o Senhor dentro da igreja, tem um valor inestimável, tem um valor muito grande. E o inimigo, querido, muitas das vezes tem usado do teu momento de desânimo para trazer uma inferioridade, um sentimento de inferioridade tão grande
de ao ponto de fazer com que você desista de tudo, dos teus valores, das tuas experiências, da capacidade que Deus vê na tua vida, daquilo que você pode oferecer para Deus, daquilo que você pode realizar dentro da obra do Senhor para Ele. Infelizmente o inimigo, ele vai aonde sabe e conhece as nossas fraquezas, querido. E quando a gente mostra para ele ser frágil nesta área, ele aproveita. Ele vem furioso. Ele não vem com bondade. Ele não vem com a intenção de chegar lá e querer passar um remedinho, um bálsamo, não. Ele vem para querer arrebentar mais a ferida que está em você. Ele vem para querer quebrar aquilo que já está quebrado mais dentro de você. Aquilo que está destroçado, aquilo que está arrebentado. Ele não vem para curar, ele não vem para restaurar. Satanás, ele não restaura nada de ninguém. Satanás não restaura a vida de ninguém. Satanás, ele não cura a ferida de ninguém, querido. A palavra de Deus fala, olha que o Senhor, aleluias, que ele veio para os doentes. E Satanás, querido, ele quando vê a pessoa numa situação de enfermidade, ele joga o veneno. Ele procura ali, olha, manter aquela pessoa no leito, ferida, arrebentada, para que ela venha, aleluia, realmente se destruir por completo. Mas a palavra de Deus é tão tremenda, irmão, que diz, olha, que o nosso Jesus, ele veio para dar vida e veio para dar vida com abundância. Eu quero dar aqui para vocês algum exemplo de pessoas até com uma certa idade, um pouco já avançadas, e que tiveram os seus nomes registrados na Bíblia Sagrada, que ficaram como exemplos para nossas vidas, já tão avançadas de idade, querido. E as suas promessas, promessas que o Senhor teve para com ele, ou deu a eles, se cumpriram, mesmo eles avançados de idade. Noé, querido, ele tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Lá em Gênesis capítulo 7, no verso 6, primeiro livro da Bíblia, você pode ler lá. Noé, ele tinha 600 anos, quando Deus ordenou a Noé que ele construísse uma arca, pegasse a sua família, colocasse dentro da arca e obedecesse a tudo o que Deus estava ordenando a ele, acerca dele permanecer na arca, acerca dele fugir daquela geração tão corrompida que iria ser destruída por Deus. E assim Noé, querido, já com 600 anos de idade, a palavra de Deus fala que Noé fez segundo a palavra do Senhor, segundo Deus havia ordenado a ele. Numa idade, querida, que creio, o corpo ele fica debilitado. A pessoa sente o peso da idade. Se eu for aqui perguntar para pessoas aqui que estão já numa idade até mais elevada do que a nossa, as pessoas vão falar, querido. São muitas dificuldades que vêm sobre o corpo de uma pessoa já avançada de idade. Eu quero falar isso, que trazendo isso para um lado espiritual. Eu não estou querendo trazer isso, meu Manuel, para um lado físico. Eu não estou querendo falar aqui sobre a genética de ninguém, sobre a idade de ninguém, nem aqui criticar a idade de seu ninguém, querido, porque a idade até uma avançada, querido, é um presente do Senhor. A gente chegar hoje a viver 70, 80 anos, isso é um presente de Deus para nossas vidas. Ainda mais numa geração, querido, que olha, está tão corrompida. É tanta enfermidade, é tanta praga, é tanta doença, que se a gente, irmão, tivermos da parte de Deus esse presente de chegarmos a um ponto de nós podermos ver a nossa geração, 1, 2 ou 3 gerações, isso é uma bênção da parte do Senhor. Moisés e Arão, querido, tinham 80 anos de idade, e Arão tinha 83 anos quando foram falar com Faraó sobre o projeto que Deus tinha sobre o Egito, de libertar todo o seu povo, de tirar o seu povo da mão do opressor, de libertar o seu povo da mão do carrasco de um opressor chamado Faraó, que já há 430 anos aleluias, aquele país, eles oprimiam o povo de Deus, os filhos do Senhor. Abraão partiu
Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Em Gênesis capítulo 12, verso 4, você pode ler isso aí. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, o filho da promessa. Essa fase que Deus, querido, ele se apresentou a esses homens, o que Deus achou neles foi algo especial, que foi de ouvir. Eles tinham ouvido para ouvir. E a primeira coisa que eles ofereceram a Deus foi o ouvido deles. Eles ofereceram ouvidos a Deus para ouvir tudo aquilo que Deus tinha e queria realizar através daqueles homens. E eles ouviram, querido, com muita atenção. Apesar de haver, dentro desses homens aqui que eu citei aqui, houve questionamentos da parte deles. Se você for ler a história de Ló, você vai ver Ló falando que era um povo, que ele ia ter que ser conduzido a um povo que era de coração obstinado, um povo que era duro, um povo que era perverso, um povo que era corrompido, mas Deus falou, mas vai, porque eu estou te mandando. Você vai ver aqui Moisés e vai ver também Arão, ainda resistindo, para ir falar com um homem chamado Faraó, porque era um homem que não tinha nem um pingo de interesse em querer ouvir falar desse Deus que até ali para eles era desconhecido. Mas eles foram, eles ouviram. E nós também vemos, querido Abraão, Deus fala assim, olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para onde eu te enviar. A palavra de Deus fala assim, querido, olha, quem tem ouvido ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Eu conheci a minha avó muito pouco, querido. Eu conheci a minha avó, acho que foi por uns 3 ou foi 4 dias só. E eu fui conhecer a minha avó, assim, ter a experiência de conversar com ela pessoalmente. Eu já estava com meus 26 a 27 anos de idade. E eu tive, querido, olha, pelo decorrer da minha vida todinha, o desejo de estar próximo da minha avó. Porque quando eu saí do meu estado, eu saí ainda era de colo. E eu não tive esse prazer. E a minha avó, querido, lá no estado que ela viveu por muitos anos, ela viveu a vida dela inteira mexendo com espiritismos. Ela fazia muito trabalho de espiritismo. Minha mãe conta a história que ela, na casa dela, recebia muitas pessoas para fazer trabalhos de macumba, trabalho de espiritismo. Ela foi considerada dentro do estado dela lá como a terceira maior macumbeira dentro daquele estado. Aí lá no estado dela lá, ela ficou sabendo que aqui em Brasília eu tinha me convertido. E ela ligou furiosa para minha mãe dizendo que eu estava louco, que eu estava doido, porque lá quando eu nasci, eu fui batizado lá, numa igreja tal, na igreja tal lá, e que eu estava ficando doido com esse negócio de ser crente. E um dia, querido, eu estava fazendo uma campanha de consagração na igreja que eu congregava, a primeira igreja que eu congreguei. E lá eu estava pela manhã, e nesse dia eu estava até ministrando lá, e eu lembro que minha esposa chegou e falou que minha avó estava lá em casa, só que ela ficou na esquina. Aí eu terminei de ministrar, passei o trabalho lá para a irmã Neuza, tinha 78 anos a irmã Neuza, tenho muita saudade dela, que ela me ensinou muito, morreu com 92 anos de idade. E aí eu deixei o trabalho lá nas mãos da irmã Neuza e fui para cá. Irmã Neuza, eu vou lá que eu não conheço a minha avó, vou conhecer a minha avó. Quando eu cheguei lá, minha avó estava na esquina com minha tia, com a tia que mora lá no Recanto das Emas. E essa minha tia com minha avó ficou lá na esquina e eu vim. E quando ela me viu de longe, querido, que eu fui para abraçar ela, ela se afastou. Ela não quis me abraçar. E eu doido para dar um abraço na minha avó. Falei, por que a senhora está aqui na esquina? Por que a senhora não foi lá para casa? Aí ela virou para mim e falou assim, que não tinha condições dela ir lá em casa, nem entrar lá em casa. Falei, por quê, vó? E ela falou assim, lá eu não consigo entrar lá. E aí naquele momento ali eu não compreendi muito, querido. Eu tinha só um ano ou dois só de convertido na época. Aí depois, querido, foi que eu fui compreender.
que naquela época eu estava fazendo uma campanha, querido, de 45 dias de jejum e oração. E eu sempre estava consagrando em tudo, e eu sempre apresentava o meu lar, eu ungia meu lar com óleo, com tudo. Então a presença do Espírito Santo de Deus dentro do meu lar era muito forte. Então, querido, pelo que ela realizava e fazia, a palavra de Deus fala, querido, que não há comunhão entre as trevas e a luz. Ela não conseguiu entrar, até mesmo eu forcei, tentei puxar, mas ela saiu e foi embora rápido. Não conversou quase nada comigo. No outro dia ela pegou, comprou uma passagem e foi embora. Quando foi com 2 dias depois, eu estava na igreja, Deus usou um irmão, o presbítero Rogério, e falou dessa forma para mim, que Deus estava revelando para ele que tinha uma pessoa que estava fazendo um trabalho contra a minha vida para me ser acometido de uma enfermidade. E eu não sabia quem era, não tinha nem ideia, não fazia nem ideia de quem seria. Eu falei, quem é que me deseja mal? Quem é que deseja me ver enfermo? Quem é que deseja me ver eu acamado, ou até mesmo morrer por causa de enfermidade? E a pessoa falou, irmão, Deus mostrou para ele que era a minha avó. Que a minha avó tinha ido naquele dia na minha casa, e ela ia fazer algo lá que para mim ser acometido de uma enfermidade. Sabe o que aconteceu, querido? A minha avó, ela foi acometida com câncer nos 2 seios. A minha avó tirou um dos seios por causa do câncer. Com pouco tempo depois ela tirou o outro seio e morreu devido a este câncer. A minha avó voltou para o estado que ela mora, retornou, ela foi passando mal a viagem inteira. Aí eu te pergunto, querido, o quão Deus é tão maravilhoso, nos guarda. Pessoas que nós muitas das vezes achamos que são amigos, que nos deseja bem, mas muitas das vezes não deseja. Deus, querido, Ele nos constituiu família. Família lavada, remida, peculiar, propriedade particular da parte dele. Nós somos como as meninas dos olhos de Deus. E a Bíblia ainda fala, ai daqueles que tocaram no meu ungido. Aí eu me tiro, querido, olha hoje lendo e meditando dentro desse versículo, eu fiquei tirando algumas experiências e falando assim, meu Deus, eu preciso continuar orando. Eu preciso continuar vigiando. Eu preciso continuar atento às ciladas do inimigo. Eu preciso estar orando pelo meu lar. A gente ora tanto pelo nosso lar, querido, pela nossa família, pelo que é nosso, por aqueles que nós desejamos. E muitas das vezes ainda vemos, ou ainda mesmo nós podemos contemplar com nossos olhos, Satanás, o inimigo das nossas almas, ainda tentando encontrar alguma coisa, algum lugar, alguma brecha para tentar entrar. E a Bíblia diz, olha, que nós temos que orar sem cessar. Olha só o texto aqui que fala, eu fico maravilhado em ver, queridos, a disposição desses homens em obedecer a Deus e quanto Deus se preocupa conosco até o fim dos nossos dias, até o último dia do fim dos nossos dias. Como eu disse, a terceira idade é muito boa, mas pode trazer consigo alguns desgastes físicos e psicológicos, naturais da idade avançada. No entanto, é muito triste saber que existem muitas pessoas, inclusive jovens, que são espiritualmente velhos, que apresentam características semelhantes àquelas que atingem grande parte dos idosos. Vejamos, tem pessoas, querido, que olha só, pessoas, eu tenho tido a experiência de ver muitas pessoas já de idade, querido, quando vão subir, não é só de idade não, pessoas também novas, quando vão subir o degrau, né, que eu sou rodoviário, quando vão subir, irmão, tem que ter uma paciência muito grande, porque elas apresentam uma dor, um problema tão sério nas pernas, porque quando vão subir no degrau, elas sentem uma dor muito grande, uma dificuldade muito grande para subir. E ela fala, motorista, tenha paciência, espere um pouquinho, porque eu estou indo numa consulta, eu não tenho agilidade, eu não tenho condições de entrar rápido dentro do freio. Pode ficar tranquilo, eu vou puxar até o freio de mão. Puxa o freio de mão, suba com tranquilidade, não tem preocupação não. Não esquenta a cabeça não. E olha só, querido, problema nas pernas. Muitos crentes gostam de ficar sentado confortavelmente. Olha só, querido, coisa séria. Confortavelmente nos bancos da igreja e não querem sair de lá por nada. Pedir para ele se levantar e fazer algo de útil
pela obra de Deus, é perda de tempo. Pois sempre dirão que não pode, porque tem uma lista de dores, ou seja, que impedem, que o impede. Deus, porém, espera que nos esforcemos para contribuir com o nosso corpo, com o corpo de Cristo, assim como Paulo, né, falou. Agora me alegro em meu sofrimento, porque por vocês e completo para o meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Em Colossenses 1:24. Outro problema também que é muito sério dentro da igreja, querido, eu quero ser rápido aqui, são problemas de visão. Tantas pessoas vai vir na idade, né, querido? Eu mesmo estou aí, aleluia, fiz o exame, eu estou esperando para fazer o óculos. E a gente vai, a nossa visão, as nossas vistas vai cansando com o tempo. E esse tipo de crente tem uma visão limitada e muitas vezes parece até estar cego. Ele não gosta de sair da zona de conforto e dar passos de fé, pois tem medo do desconhecido e não confia que Deus está com ele em cada decisão. Prefere ficar onde está. E quando encontra outros irmãos cheios de visão, olha só, irmão, olha o problema que dá você viver velhos hábitos. Outros irmãos cheios de visão e sonhos criticam e tentam até desmotivá-lo por não conseguir acompanhá-los. E de acordo com a Bíblia, a cegueira nada mais é do que a falta de fé. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Então, querido, não queira ser um crente sem fé. Não queira ser um crente, querido, que viva falando constantemente de dor nas pernas. Isso de uma forma espiritual que eu estou te falando isso aqui. Tenha visão, querido. Vamos ter visão. Problema com surdez, foi o que eu falei aqui. O que Deus ele teve prazer na vida de Noé, de Moisés, de Arão, na vida de Abraão? Teve, irmão, o prazer de saber que eles estavam dando ouvido a ele. Eles ouviram a Deus. Eles deram ouvido àquilo que Deus tinha para eles. O crente surdo, querido, é aquele que por mais que o pastor e os outros líderes falem, escute bem, querido, não tome isso, irmão, como algo pessoal da minha parte para a tua vida. Não tome, querido. Eu estou falando isso aqui de uma forma espiritual. Amém, igreja? Amém, irmãos? A igreja está viva, não está? A igreja do Senhor está viva, amém? Glória a Deus. O crente surdo, querido, é aquele que por mais que o pastor e os outros líderes falem a ele, não dá atenção, não ouve conselhos, exortações, está sempre com ouvidos fechados para qualquer palavra que não seja agradável, ou seja, tem que estar, né, passando uma coisinha de viludo. Falou mais duro, exortou, cobrou, falou, não está certo, não faça dessa forma, não vai por aí não, você está fazendo da maneira errada. Isso, irmão, muitas das vezes tem sido motivos para muitas pessoas viver uma vida de críticas, viver uma vida, querido, de rancor, de mágoas. Vive na igreja uma vida inteira desta forma, não se sente livre, irmão. Vive uma vida escravizada, frequente, presente dentro da igreja, mas ausente na presença do Senhor. E o pior de tudo é que ele já se acostumou com tudo isso. E por mais que Deus fale, irmão, com essa pessoa claramente, prefere não dar ouvido. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, vou falar versículo bíblico, irmão, para vocês achar que não são só as minhas palavras. Quem crê na Bíblia aqui, diga amém. Quem acredita que a Bíblia fala aqui, irmão, diga graças a Deus. Vou falar na Bíblia para os irmãos, amém? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que esse problema de surdez espiritual seria muito comum nesses dias de hoje. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmão, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. É verdade ou não é? Quem já leu isso na Bíblia aqui? Quem já leu? A palavra de Deus fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E o que a Bíblia fala sobre isso? Pois virá o tempo
em que não suportarão mais a sã doutrina. Pelo contrário, sentirão coceiras, comichões nos ouvidos. Segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Mitos, irmão, é tudo aquilo que não é verdade, que é criado, que é inventado. Encherão seus ouvidos, irmão, com tanta besteira e deixarão de dar ouvido à sã doutrina da palavra do Senhor, de ouvir as verdades bíblicas. E o Senhor ainda fala, nos últimos dias, nós estamos vivendo, querido, os últimos dias da igreja do Senhor na face da terra. Possamos pedir ao Senhor, querido, que conserve os nossos ouvidos sadios, nossos ouvidos com saúde. Grandes líderes, querido, pastores e líderes. Aqui, querido, olha, eu vou dizer para você, sem hipocrisia nenhuma. Você está num lugar abençoado, mano. Você está num lugar que tem bênção para a tua vida, porque aqui tem pastores e tem líderes aqui. Tem pessoas aqui que te orientam, irmão, e que te mostram a luz da palavra do Senhor. Como você deve estar na presença de Deus. Vou te falar a verdade, se teus ouvidos estão atentos, com saúde, saudáveis, você pode ter certeza, amado. Eu digo isso para você sem medo de errar. Se você está falando, se você está andando, se você está procedendo, se você está caminhando, conforme as orientações que está aqui dentro desse livro e você está recebendo de orientação dentro dessa igreja, irmão, você está com lugar garantido no céu. Você pode ter certeza, a maior recompensa da tua vida, querido. Por mais que você tenha objetivos, tenha sonhos, por mais que você deseje conquistar nessa terra, por mais que você deseje crescer da forma que você almeja tanto dentro de você nessa terra, construir, não vai ter nada maior para você conquistar do que você, ou eu, ou nós conquistarmos a promessa do Senhor, de um dia habitarmos com Ele. Tudo isso aqui é passageiro, irmão. Isso aqui vai acabar. Isso aqui vai ser destruído. Isso aqui vai virar pó. Isso aqui, olha, a palavra de Deus fala. Aleluia, no livro de Apocalipse. Atente ao livro de Apocalipse. Agora eu lembrei do irmão Manel. O irmão Manel gosta muito de pregar em Apocalipse. E a palavra de Deus fala, irmão, que saraivas, pedras grandes, gigantescas, saraivas de pedra vão cair sobre a terra. E vai destruir tudo. Mas nesse momento, querido, nessa época, não quero estar aqui e não desejo ver isso com teus olhos, não. Porque nesta época, a igreja de Cristo já vai estar lá, olha, arrebatada. Já vai estar junto com o Senhor. Problemas com mudança, querido, olha só isso aqui como é que é sério. Mudança é uma coisa, querido, que exige muito da gente. Quarta-feira passada eu estava fazendo a mudança da minha filha. Eu nem vim para o culto. Eu comecei a fazer essa mudança, era 4 horas da tarde, terminei, era 10 horas da noite. Está ali a Isa ali, o Francisco, o esposo dela me ajudou. Todos aqui sabem, mudança é trabalho, né? Trabalho não é pouco. Quando os anos passam, mais uma pessoa fica resistente a mudanças, querido. Por isso é tão difícil lidar com crentes velhos da igreja. Muitos deles não ajudam e ainda atrapalham aqueles que querem fazer algo novo para o crescimento da obra de Deus. Geram intrigas, fofocas e contenda entre os irmãos. Simplesmente porque mudança costuma dar trabalho. E é isso tudo que eles não querem. Trabalho. Quem não quer mudança quer trabalho, mano. Quem não quer mudança quer se submeter. Eu fico contemplando o trabalho que a irmã Ana tem com os adolescentes, com os jovens aqui dessa igreja. Irmão, é extraordinário, querido. Glória e honra ao Senhor Jesus Cristo, como ela dá aqui. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que dar honra a quem dá honra a Deus. Pessoa se deslocar de onde ela mora, querido. Vir para cá onde nós moramos. Sendo que ela tem igreja, que ela conhece, sabe, em frente à casa dela, da residência dela. Pessoa que muitas das vezes sai do local de trabalho dela, na mesma hora nem casa passa, vem direto para a igreja, para os compromissos da obra do Senhor.
Nós temos acompanhado já em 7 anos aqui, querido, o que ela tem enfrentado muitas das vezes com jovens e adolescentes daqui da igreja, do ministério. Não é fácil não, querido, mas ela está sempre ali, olha, procurando buscar mudança na vida desses jovens, mudança na vida dessas pessoas. E as mudanças, querido, muitas das vezes que ela, orientada pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, tem um alcance muito grande dentro do próprio lado desses jovens e desses adolescentes. Tem jovens e adolescentes aqui que nós sabemos que eles trouxeram, através deles vir à igreja, trouxeram os seus pais. Os pais não queriam nada com ele, eles vieram para a igreja e trouxeram os pais para a igreja. Então, querido, olha, haver mudança é uma coisa que exige da pessoa. É uma coisa que tem que ter um esforço e tem que ter uma boa vontade da parte da pessoa. E as pessoas, irmãos, quando ela coloca na cabeça dela e no coração dela, eu sou crente já há muitos anos nessa igreja, eu não preciso mais de ser repreendido, eu não preciso mais de receber conselhos, eu não preciso mais estar envolvido em nada com o irmão, nem daqui nem dali. Eu tenho que estar fora desse negócio de grupos. Eu tenho que estar fora desse negócio de lideranças. Ele vive uma vida velha, irmão, saturada. Ele vive uma vida de crente já falida. Esquece de estar buscando o novo de Deus, né, irmã Márcia? Cada dia para a sua vida. Nós temos que a cada dia, irmão Manuel, pastor Edivante, estar buscando o novo para as nossas vidas. Nós temos que estar se renovando no Senhor a cada dia. E esse renovo, querido, essa mudança nova que nós buscamos em Deus a cada dia, é o que deixa nós presentes na presença do Senhor. É que nos deixa firme na presença de Deus. Não adianta, querido, a gente achar que se a gente for se acomodar, sentar por um pouquinho, se acomodar, descansar por um pouco, irmão, isso é uma estratégia de Satanás. A Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui na terra. O nosso descanso não é aqui. Por mais que o nosso corpo esteja desejando, vou descansar, mas a palavra de Deus fala que para tudo há um tempo determinado por Deus. Se o tempo para Deus é aquele de você buscar, se o tempo de Deus é aquele que para você se esforçar, de você se entregar, de você se dar a mudança que Deus quer para você, você pode ter certeza que ela vai acontecer, mano. E a pessoa, amado, que ela é uma mente aberta, que ela tem um espírito voluntário, que ela tem um coração aberto à mudança de Deus, irmão, você pode ter certeza. Se o diabo querer vir trazer algo de diferente para você, você não vai querer não. Você vai ter uma visão. Você vai estar com as tuas pernas firmes. Você vai estar com os teus ouvidos sadios para ouvir a voz de Deus. E Deus te fala, olha, não vai por aí não. Fica aqui. Fica da forma que eu estou te colocando. Vai ser bom para você. Se coloque de pé, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero só concluir isso aqui rapidamente para mim voltar o microfone ao pastor Edvantes. Olha só o que aqui diz em 1 Coríntios, querido. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Por vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será em vão, ou seja, não será inútil. Irmão, uma coisa que já foi falada e é falada aqui, e está dentro da palavra de Deus, Deus não deve nada para seu ninguém. Deus não tem dívida com ninguém, mano. Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Deus não deve nada para mim, mano. Deus não deve nada para seu ninguém aqui dentro dessa igreja. Me desculpe, até a forma de eu estar me direcionando a vocês aqui, mas é verdade, mano. E outra, ele não precisa fazer mais nada nem por mim, e nem precisa fazer mais nada por você. Você sabe por quê, mano? Porque ele já realizou, já fez tudo na cruz do Calvário. Quem devemos fazer agora somos nós, amado. Olhar para o autor e consumador da nossa fé. Olhar para a cruz. Ficar firme no caminho. É nós que temos que fazer. Deus não vai mais descer lá do céu para fazer mais nada, nem por você, nem pela tua família, não. Não adianta você falar, Deus, desce aqui, Senhor. Meu lá tá, olha, Senhor, tá feio o negócio aqui dentro da minha casa. Desce aqui, Jesus não vai descer não, amado. A palavra de Deus fala que o Senhor vai vir agora, que ele é sentado em grande glória, com seus anjos,
só para buscar a sua igreja preparada. Queira estar lá, amado, eu quero estar lá. Vamos estar lá nesse dia. Quem concorda comigo, levante as suas mãos assim. Vamos nos preparar, vamos, irmão, vamos. Quem quer subir na glória com o Senhor, levante as mãos aí em nome santo de Jesus. Vamos nos preparar, mas vamos nos manter firmes, inabaláveis na obra do Senhor. Não vamos deixar, irmão, que nada venha encher os nossos ouvidos e venham deixar, aleluia, que